todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir a terceira lei de Newton, chamado princípio da ação e reação. O princípio da ação e reação afirma que, para toda ação, haverá uma reação igual e oposta. Essa reação tem o mesmo módulo, o mesmo valor da ação. Ela atua na mesma direção da ação e no sentido contrário. Observe a seguinte ilustração. Observem bem. Suponha que eu tenho uma pessoa empurrando o carro. Ao empurrar esse carro, essa pessoa aplica no carro uma força F. Vamos chamar essa força F de ação. Segundo a terceira lei de Newton, para essa ação haverá uma reação igual e oposta. Ou seja, se a pessoa está empurrando o carro está empurrando a pessoa. E esse carro exerce na pessoa uma força igual, mesmo módulo, uma força que tem mesma direção, horizontal, horizontal, e essa força de reação tem sentido contrário. Então, eu tenho a ação e tenho a reação. Então, segundo a terceira lei de Newton, se a pessoa empurra o carro empurra a pessoa. Se você empurra a parede te empurra. Para toda força de ação, há uma reação igual e oposta. Um detalhe chama a atenção. Um erro conceitual que muita gente comete é dizer que, se ação e reação têm o mesmo valor, mesma direção e sentido contrário, muita gente pensa que uma força anula a outra. Ação anula a reação. É um erro conceitual muito grave, porque ação e reação, apesar de serem iguais e opostas, elas estão atuando em corpos diferentes. Ou seja, a ação é da pessoa no carro, reação é do carro na pessoa. Ou seja, se eu representar essas forças de ação e reação isoladamente nos corpos, a força de ação é da pessoa no carro. A força de reação é do carro na pessoa. Essas duas forças não têm como anular uma a outra. Por quê? Elas estão em corpos diferentes. Então, fechando a terceira lei de Newton, o que é que nós podemos concluir? Para o par de forças, ação e reação, quais são as características? Ação e reação têm sempre o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor da ação é o valor da reação. Ação e reação têm sempre a mesma direção. Ação e reação têm sempre sentidos opostos. E ação e reação estão em corpos diferentes. Ação em um corpo, reação no outro corpo. Dizer que estão em corpos diferentes é afirmar que ação e reação nunca se anulam. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.